Salve, salve, pequeninos! Como estão? Vamos lá? O que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar a revisão das nossas partes de substância pura e mistura. Fechou? Fecha comigo, moleque! Então vamos lá. Lembrando, então, propriedades gerais da matéria. Moleque, quando você sente sabor, quando você sente odor, quando você sente brilho, né, visão, quando você sente, então, sabor, odor, visão e tato. Essas são as principais propriedades organolépticas. Professor, faltou audição. Cara, a audição a gente não usa muito não, tá? Só na parte da fala. Tudo bem? A gente escutar as coisas acontecerem é meio difícil, mas pode ser um papel rasgando, um barulho de coisa estourando. Pode ser, pode ser. Podemos usar a audição, sim. A audição. Nossos 5 sentidos. Tranquilo? Outra parte. Reações químicas relacionadas, né? Nós temos a combustão. Nós estudamos a combustão. Quando é que nós temos uma combustão? Quando a gente queima alguma coisa. E essa alguma coisa precisa estar queimando com oxigênio, certo? Então nós temos o combustível, nós temos o comburente, nós transformamos isso em quê? Em gás carbônico e geralmente água, né? Que a gente trabalha com os combustíveis fósseis, ok? Lembrando que quando a gente tem essa estruturazinha, aqui no início é o que nós chamamos de reagentes. E o que nós temos depois da setinha é o que nós chamamos de produto. Beleza? Lembrastes disso? Então, nós temos aqui, por exemplo, CH4 mais O2 formando CO2 mais H2O, que são as substâncias, certo? Se a gente balancear aqui, elas acabam ficando assim, tudo bem? Professor, a gente vai aprender a fazer isso? Depois vamos. Por enquanto, saber que são reagentes e produtos, ok? E temos os estados físicos, né? Quem são os estados físicos? Os estados físicos é a parte que a gente trabalha com sólido, certo? Indo para onde? Para o líquido. E o líquido indo para onde? Para o gasoso. Lembra disso? Então aqui é ponto de quê? Fusão, quando derrete. Ponto de ebulição, quando a gente ferve. Certo? E também temos a densidade. Tudo bem? Então temos aí as propriedades, né, gerais da matéria. Beleza? Então, sólido, líquido e gasoso. Beleza? Da densidade. Lembrando aí, a parte da densidade. Certo? É o estado de compactação da matéria e a densidade indica o quanto de massa tem em relação ao volume. É uma propriedade específica, crucial da matéria. Então, nós temos que é uma medida de quê? De massa pela medida de volume, né? Objetos mais densos, menos densos flutuam e objetos mais densos afundam. Se jogar uma melancia na água, ela afunda ou flutua? Cara, a melancia vai flutuar porque ela está cheia de ar. E o ar é menos denso, vira um barco. Então vamos lá. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, o que corresponde a 1 grama por ml, tá? Você vai passar o resto da sua jornada científica lembrando que a densidade da água é essa daí, beleza? Agora uma coisinha que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. A densidade da água é de
1 grama por ml. A densidade do etanol é de 0,8 gramas por ml. O que acontece se a gente misturar dois líquidos com densidade diferente? A resposta que eu vou te dar é o seguinte, é fazendo continha. Como é que eu vou te dar essa resposta fazendo continha? Vou fazer o seguinte, ó. Vamos jogar aqui 100 ml desse e 100 ml desse. Então, a gente vai ter no total um volume de quanto? De 200 ml. Da água é 1 grama para cada 1 ml, certo? Então, se eu tenho 100 ml, eu vou ter X. X vai dar o quê? 100 gramas. O do etanol é 0,8 gramas para cada o quê? Ml. Se eu pego 100 ml, vai ser X'. X' vai dar 80 gramas, que é 0,8 vezes 100. Vai dar 80 gramas. Beleza? Então, a minha massa total é de quanto? 180 gramas. Tudo bem? Então, a minha densidade dessa mistura vai ficar como? A densidade dessa mistura vai ficar 180 dividido por 200. Tudo bem? Quanto é que é 180 por 200? Dá para cortar o zerinho e zerinho. E 18 dividido por 20 dá 0,9. Então, a densidade da minha mistura é de 0,9 gramas por ml. O que você quer falar para mim, professor? Porque você não fez essa continha aí à toa, não. Fiz não. É para te mostrar que a densidade da mistura, ela sempre vai ser maior, ó, ela vai ser, vou pegar aqui vermelhinho agora, a densidade que a gente achou, tá vendo? 0,9. Ela tá onde? Ela tá aqui, ó, 0,9. Ela é menor do que a maior que eu tinha e ela é maior do que a menor que eu tinha. Tudo bem? Ela vai ficar no meio das duas. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês quando a gente mistura duas soluções, quando a gente mistura dois líquidos. Professor, isso acontece com sólido? Cara, o sólido não dissolve, né? Então, não vai rolar. Mas quando dissolve um no outro, quando acontece uma mistura, rola. Beleza? Então, tá bom. Das fases de agregação, lembra lá? Os sólidos, partículas muito próximas, bem organizadas, apenas vibram num lugar paradinho. Forma própria, volume próprio, pouca compressividade, gelo, pedra e metal. Então, principais conceitos: forma e volume fixo, atração, alta atração entre as partículas. O líquido, né? São partículas desorganizadas que deslizam uma entre a outra, tem forma própria, né? Não tem forma própria, ou seja, aonde você colocar ela ocupa, ele vai se ajeitando, mas tem volume fixo, tem volume próprio. E é pouco compreensível, assim como o sólido. Então, eles são mais maleváveis. Palavrinhas em ordem, volume fixo, forma variável. Assume o volume do recipiente. Então, onde você colocar a bendita da nossa água, pega o volume. Já quando a gente entra no estado gasoso, né? Estado gasoso. As partículas muito afastadas, desorganizada, um movimento aleatório, não tem volume próprio, não tem forma própria e podem sofrer compressão. Beleza? Então, estado sólido, líquido e gasoso aí para você lembrar. Tranquilo? As palavrinhas-chave do estado gasoso é forma e volume variável, certo? E grande agitação molecular. Muita energiazinha para eles aí. Classificação das substâncias. Como é que a gente pode classificar substâncias? Bora lá. Lembra que as substâncias é quando a gente fala quando a gente fala das partículas, certo? Quando a gente fala dos constituintes.
Então, eu vou colocar essa palavrinha que eu já vou ensinando para vocês aí, ó. Aqui é quando a gente está falando dos constituintes. Constituintes. Certo? Que constitui. Beleza? A substância como constituinte, como partículas. Temos a substância simples, que é formada de um único elemento químico. Lembra daquela parte do elemento químico? Então, nós temos aí o ferro, o diamante e o gás oxigênio. Beleza? Então, nessas daí que a gente colocou, nessas daí que a gente colocou, nessas que a gente tem como exemplo aí, então, lembrando que quando a gente fala de substância, na classificação de substância, nós estamos falando de constituintes. Aí aqui nós colocamos, eu coloquei quem para você? Eu coloquei o ferro, eu coloquei para você o diamante, C, diamante, e o gás oxigênio. Tá vendo? Bonitinho aí? Pá, pá, pá. Então, substância simples. Quando a gente vai trabalhar com a substância composta, certo? Na substância composta, a gente tem 2 ou mais tipos de elemento na estrutura. Então, a água tem hidrogênio e oxigênio. O sal tem Na e o Cl. E o CO2 tem o carbono e o oxigênio. Aqui só tem oxigênio, aqui só tem ferro e aqui só tem hidrogênio. Por isso, esses são o quê? Simples, e esses aqui são substâncias compostas. Mas, quando a gente vai olhar a carinha delas, olha aí o sal, olha aí a água, olha aí o gás carbônico. Todos eles são transparentes. Todos eles são homogêneos. Então, isso acontece quando a gente tem uma substância só dentro do material. Então, aqui é uma substância pura, substância pura, substância pura. Aqui é uma substância pura, substância pura, substância pura. Então, não tem a ver 2 ou mais, é você ver um só. Mas isso aqui é substâncias puras, todas são substâncias puras. No entanto, essa aqui é formada de simples, simples, simples. Essa aqui é formada de composta, composta, composta. Beleza? E aí tem um detalhezinho. Todas essas substâncias, elas têm o quê? Ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Lembra disso aqui, da curva de aquecimento? Aqui nós temos temperatura e aqui nós temos aquecimento. Aqui é sólido mais líquido, aqui é líquido mais gasoso e aqui é gasoso. Então, esses caras apresentam ponto de ebulição e ponto de fusão. Então, isso significa que tratam-se de substâncias puras, mas pode ser pura simples e pura composta. Então, quando eu falo da massa da substância, ela é pura ou mistura. Quando eu falo do constituinte, aí eu estou falando se ele é simples ou se ele é composto. Tudo bem? Então, substância mistura uma coisa, simples composta a outra. Quando a gente fala de sistemas de misturas, né? Agora, a mistura é mistura homogênea, uma única fase, um material dissolveu o outro. Então, nós temos exemplos aí de um material quando dissolve o outro. Água mineral, o ar atmosférico, as ligas metálicas. Você não consegue ver as substâncias que estão ali dentro. Você tem 2 ou mais substâncias dissolvidas. Aqui no ar, vou escrever, ó, eu tenho oxigênio, eu tenho água, eu tenho hidrogênio, eu tenho nitrogênio. Consegue ver quem eles estão aí? Não. Aqui na água eu tenho os sais, eu tenho a própria o quê?
água. Você consegue ver elas aí? Não. E nessa barra de ouro aqui de 18 quilates, eu tenho 18 partes de ouro e tenho 6 partes de prata. Você consegue ver o ouro e a prata diferenciada aí? Não. Então são misturas o quê? Homogêneas. Um dissolveu o outro. Já nas misturas heterogêneas, a gente consegue ver duas fases. Por exemplo, água e óleo. Tá vendo aí? Água e óleo. Granito. Você consegue ver as cozinhas diferentes no granito? E o sangue? Cuidado com o sangue. Você vai ter que olhar no microscópio. Olha, ó, no microscópio. Olho de Tandera. Visão além do alcance. Tá vendo aí as hemácias? Então, se você colocar esses caras aqui no microscópio, não diferencia, mas o sangue diferencia porque ele é um que nós chamamos de coloide. Vou até escrever de amarelinho ali no meio, ó. Coloide, que são os materiais em suspensão. Fica dentro do líquidozinho, suspenso dentro do líquido. O óleo consegue fazer a suspensão? Não. Por quê? Porque ele é muito grande, ele não consegue ficar dentro do espaço vazio da água. Beleza? Então, tem misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Lembrando que quando a gente está falando de misturas, vai acontecer esses dois tipos de misturas aí, que aí está relacionada aos gráficos, né? Tem a mistura eutética, que eu tenho a fusão constante e a ebulição variando. Então, sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gás e gás. Essa aqui é a eutética. E tem a azeotrópica. Qual é a azeotrópica? Aqui é temperatura, aqui é temperatura, aqui é aquecimento, aqui é aquecimento. A azeotrópica vai estar variando a fusão. Então tá aqui, ó, sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso e gasoso. Aquele líquido ele ficou muito ruim, né? Vamos apagar ele e escrever de novo. Líquido. E aqui é uma azeotrópica. Tudo bem? Azeotrópica. Tá aí dois exemplos, né? As sodas, né? Que você tem estanchu, o material que está ali fundido, segurando, e a água e etanol, você não ferve os dois juntos, eles não fervem separados. Tudo bem? Então, entendestes até aqui o que nós queremos trabalhar ou não, criaturazinha? Tem um detalhezinho que eu vou colocar aqui também, vou colocar aqui para a gente poder escrever o que a gente falou, beleza? Escrever o que a gente está falando, tá? Então tá. Vamos voltar, vou inserir aqui porque eu dei um estalo aqui, eu falei, vamos fazer esse negócio direito. Então, a gente tem a parte da substância, certo? A substância. Ela pode ser o quê? Simples. Ela pode ser o quê? Composta. Quando eu falo de simples composta, é o constituinte dos átomos. Então, um tipo só de átomo, mais de um tipo de átomo. Então, aqui, ó, o oxigênio e a glicose. Agora, quando eu falo de material, aí eu posso ter uma substância pura, ou eu posso ter o quê? Uma mistura. E o que é a substância pura? Só
um tipo de constituinte. Mistura 2 ou mais constituintes. Tudo bem? E quem são constituintes? São os simples e os compostos. Beleza? Você lembra que a gente mostrou ali em cima, mostrou anteriormente, que o gás, o CO2 é transparente e o oxigênio é transparente. Só que um é uma substância pura, que é formado de um constituinte composto, e outro é uma substância pura formada de um constituinte simples. Então, aqui e aqui é mundo micro e aqui é mundo macro. Aqui você olha um só, aqui você olha o conjunto. Aqui você olha só o constituinte. Aqui você olha o conjunto de constituinte, a quantidade, todos eles que estão dentro do sistema. Fechou? Então tá aí a diferença entre quando a gente está trabalhando com substância e quando a gente está trabalhando com material. Tranquilo? Então vamos fazer exercise para a gente entender o que a gente acabou de falar. Então, vamos lá. Estão representados abaixo 4 sistemas diferentes, nos quais as figuras formam cor, representam o mesmo elemento químico. Com base nessas informações, julgue V ou F nas alternativas abaixo. O sistema 1 contém somente substâncias compostas. O que é substâncias compostas? 2 átomos diferentes, não é isso? Então vamos lá. Olhando para aqui, ó, vamos chamar esse cara de A, esse cara de A. Aqui é o cara de A, o cara de A, o cara de A, o cara de A. Esses são os A2. Simples. Esse é o cara de B, cara de B. Esse é o cara de B, esse é o cara de B. Então, nós temos o B2. Temos 2 substâncias simples. E ele está falando que é substância composta. Está errado. Ah, professor, mas tem A e B. Não, a gente tem que olhar o constituinte, não o conjunto. Beleza? No sistema 2, ocorre alotropia. Professor, o que é alotropia? Calma. Acalme, menino. Vamos ver o que tem no sistema 2. A gente chamou a bolinha branca de B, não foi? Então tem B, 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 Big Brother Brasil, e tem o BB, bom de beijo. Ó, bom de beijo, bom de beijo, bom de beijo. Ixi, tem um monte de bom de beijo aí. São os B2, 2 Bs. E temos o B3. São 2 substâncias simples? São. Só que são substâncias simples de um mesmo elemento químico. Qual elemento químico? O B. Então, quando isso acontece, nós chamamos esses caras de alótropos. Ou o que nós chamamos, que acontece, chamado de alotropia. Então, certinho. Beleza? Vamos lá. Sistema 3 é constituído de uma substância pura. Calma, substância pura não é substância simples. Substância pura são os constituintes serem iguais. Então vamos lá. Aqui nós vamos chamar de Cezão, Cleito, Cleito Cabeção. Quem é o Cleito? Sou eu, gente. A pretinha era a A, não é isso? A. Então aqui a gente tem o quê? A2C. Quantas moléculas de A2C? 2. Então, está certo. Dentro do constituinte do conjunto, todo conjuntinho é igual. E no sistema 1 e 4, contém uma mistura. Ó, no sistema 1, nós temos 2 ou mais substâncias. Então, dá certo. No sistema 2, o que nós temos no sistema 4? No sistema 4, a gente tem a AA. Beleza, já temos a AAA. Nós temos a CC, a C2. Nós temos a BB, BB e nós temos a cinza. Então,
A gente não pode chamar de C, porque C é a grandona. Então a gente vai chamar de quê? De D. Então nós temos a B2D. Então, mistura, tá certinho. Detalhe, aqui é substância, aqui é mistura, aqui é mistura. Então só tem substância aqui, ó, substância pura. Aqui é mistura, aqui é mistura e aqui é mistura. Com um detalhezinho, essa daqui é simples, essa é simples, essa é composta. Essa é simples, essa é simples, essa é simples, essa é simples e essa é composta. Viu? Só olhar a formulazinha para dizer se é simples ou composta. Fechou, meu jovem padawan? Tranquilo? Vamos para mais umazinha? Aplicando os conceitos fundamentais da matéria e da energia, é correto afirmar que toda mistura de dois sólidos sempre é homogênea. Cara, se são dois sólidos, não. Não dá. Tá errado. Imagina, dois sólidos. Você consegue distinguir ele no microscópio. Não. Uma mistura de vários gases pode ser homogênea ou heterogênea, dependendo da proporção desses gases. Não! Misturou gases, você não consegue ver quem é quem. Então tá errado. Toda mistura de um líquido, toda mistura de um líquido mais um gás sempre é homogênea? Não! Dá para o gás fica em cima, o líquido fica embaixo. Não. A mistura de água mais sal, gasolina, água mais sal, gasolina e etanol e álcool são homogêneas em quaisquer proporção. Cara, eu posso pegar um caminhão de sal e jogar num copo d'água que vai dissolver? Não, não vai dissolver. Então não é em qualquer proporção. Beleza? E uma substância pura pode constituir um sistema heterogêneo quando está mudando de fase? Pode. O nosso bom e velho copo de quê? De água, água destilada, tudo bem? E um gelinho de água destilada. Gelo de água destilada. O que eu tenho dentro da água destilada? Só água. Então aqui dentro é H2O, 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 H2O. O que eu tenho dentro do cubinho de gelo? H2O, 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 H2O. Uma substância pura pode constituir um sistema heterogêneo. Opa, tenho duas fases. Duas fases. Então, eu tenho um sistema heterogêneo. Quando estão mudando de fase, o gelo derrete e vira água líquida. Então, ok, certinho. Beleza? Então, meus jovens padawans, temos aí uma revisãozinha rápida dos conceitos que já estavam ficando para trás. Um beijo e façam mais exercícios.